Conversa muito boa, né? Poxa, conversa bacana. Mas aí, vai 10 minutinhos aí, lê um texto para nós aí. Fala algo da parte de Tá Deus bom. aí, na palavra. O senhor falou de Paulo, aí eu falei assim, rapaz, já é a terceira vez que eu falo uma palavra. Na igreja, às vezes, quando é pregar, eu falei, não, o senhor vai acabar dando todo a mensagem. Eu quero ler em Atos, capítulo 23, somente um versículo para a nossa meditação nessa noite. Está assim, dizendo, Atos, capítulo 23, versículo 11, diz assim, naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse, tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. É, bacana. Poxa, quando o Senhor falou comigo, esse texto ele soltou no meu coração. Ele soltou porque na nossa caminhada da vida, é sempre nós precisamos parar um pouquinho para se fortalecer. Nós precisamos. Eu creio que Deus permitiu essa quarentena para que nós pudéssemos fortalecer, nós realinharmos e seguirmos e continuar o propósito que Deus tem para cada um de nós, para cada igreja. Por isso que é multiforme graça. E essa pausa, muitas vezes, não é intencional. Ela não foi intencional da igreja, não foi intencional do Senhor, de todos que estão nos escutando, não foi intencional. São situações que se levantam como barreiras para nos parar, para impedir o progresso, o avanço. E nesses momentos nós vemos que agora Paulo, ele estava vivendo, como o Senhor falou que Paulo não estava na quarentena, mas ele foi obrigado. Os capítulos anteriores, vai vendo que Paulo, ele vai diante do conselho dos líderes. Paulo está em todos os momentos, até ele parar e o Senhor aparecer para ele, Paulo estava nessa perseguição atroz contra o seu ministério. Se tornou tão forte essa perseguição, que ele foi preso, e dessa vez parecia que seria o fim para ele, para o ministério dele. Já tinha enfrentado o Sinédrio, sabia o que queriam fazer com ele. Neste momento ele estava sozinho em uma cela fria, escura, de uma fortaleza, como aconteceu constantemente. Constantemente. Paulo aconteceu isso em Atos capítulo 16, e talvez aquela fosse a última noite de vida de Paulo. Pelo que você vai lendo nos versículos anteriores, no versículo seguinte, no versículo 12, diz que tem um plano, tem uma estratégia para matar ele. Mas veja bem, tudo isso, como o Senhor falou, aos olhos humanos. Tudo isso aos olhos humanos. Paulo estava refém entre os interesses políticos dos romanos e dos judeus. Mas soube aproveitar disso, da sua cidadania romana, que está escrito lá em Atos no capítulo 22, no verso 25, e visto que os judeus também tinham decidido matá-lo. Mas na verdade, meu pastor, e todos vocês que estão nos escutando, Paulo sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Não estava nas mãos dos homens. Paulo ele tem essa convicção forte no coração dele, que a vida dele não era uma intercessão, não era algo humano. Ele não estava à mercê do domínio humano. Ele estava à mercê da vontade de Deus, da soberana vontade de Deus. Ele estava sempre na vontade do Senhor. Paulo não fugia, nada disso. Isso que faz ele chegou, o patamar que ele chegou, porque ele sabia que todas as circunstâncias externas não eram elemento para separar a sua vontade. É por isso que ele vai escrever o que vai nos separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8. Paulo tem vários versos, eu creio que são poesias divinas para o nosso coração, que vai nos alertar num momento como esse que Paulo estava, porque quem está falando passou por isso. E nesse momento Paulo tem essa convicção, estava praticamente, eu creio que ele estava preparado para morrer se fosse preciso, como ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que ele estava preparado. Neste momento em que Paulo pensava seu fim, Jesus aparece sentado do lado da sua cama. Talvez você que esteja passando por uma adversidade e possa ter pensado que é o fim. Talvez todo o sistema mundial está pensando que é o fim da igreja, que é o fim do seu pastorado. Também você, pastor, que está nos assistindo, missionária, mulher de Deus, homem de Deus, você que está nos assistindo, pode pensar que muitas coisas serviram, talvez para parar, que agora
é um término para você. E Jesus, ele chega e senta do lado de Paulo. Olha, pastor, isso traz no meu coração uma graça tão grande, uma presença, eu sinto uma presença tão forte de Deus, porque nós estamos lendo uma realidade. O Senhor se manifesta exclusivamente para um dos maiores perseguidores da igreja, mas que agora vai ser um dos maiores colaboradores da igreja, do reino de Deus, um dos maiores expansores, um dos maiores pregadores do reino de Deus. E o Senhor aparece para ele, senta na cama dele. Talvez o Senhor aparece, estava sentado o tempo todo ali com ele. Jesus estava o tempo todo ali, mas ele se revela, ele nesse momento se materializa para Paulo, para mostrar para ele que em todos os momentos da vida dele, houve uma presença forte, marcante da presença de Jesus na vida dele. E assim acontece com todos nós, com todos nós, com todos nós. Talvez Paulo estava sentado ali pensando, em que vai dar isso agora? Já fui chicoteado, já fui aprisionado, consegui sair, e o que vai acontecer? Já fui ao sinédrio, e agora? E Jesus aparece para ele e diz, olha, Paulo, tem de bom ânimo. E não é a primeira vez no livro de Atos que Deus vai falar isso para Paulo. Não é a primeira vez. O Senhor sempre apareceu para ele dizendo, tem de bom ânimo. E nessa noite, Deus está dizendo para você, meus irmãos que estão nos assistindo, tem de bom ânimo. Tem a certeza, a convicção que o Senhor tem lhe preparado e tem lhe guardado para a obra que Ele tem determinado para você. Certamente, você já tenha passado os dias assim, são momentos que não sabemos se teremos forças para continuar. O coração precisa ter esperança. Precisamos ter no nosso coração uma convicção muito maior da presença de Deus na nossa vida. Talvez Jesus não vai aparecer para mim, para você, ele não vai se materializar, mas nós temos que fazer com que a nossa fé ela seja maior do que uma teofania no momento da adversidade. Nós temos que ter a certeza, a convicção que a presença de Deus é marcante, que a presença de Deus ela é decisória e é ela que vai fazer que nós vamos chegar ao ponto do nosso projeto, daquilo que Deus projetou para nós. É por isso que ele diz, lá em Jeremias, no capítulo 11, no versículo 29, que ele diz que os projetos que ele tem são perfeitos, são de bem, não há nada que vai interromper, e nós temos que ter essa convicção. Quando o Senhor aparece para Paulo e diz para ele ter bom ânimo, Jesus está dizendo para ele que aconteça o que acontecer, que ele precisava manter a mesma expectativa de pregar, de salvar, e esse ânimo que Jesus está dizendo para que ele tivesse, continuasse, porque era necessário que ele continuasse testemunhando, pregando do amor do Senhor, fazendo com que o plano que Deus tinha para ele continuasse. Então, naquela mesma noite, Jesus se coloca diante dele de uma maneira extraordinária, num momento crucial, porque as mãos de Deus, ela aparece nesse momento providencial, que nós estamos fragilizados, pensando o que vai acontecer, amanhã qual o destino que vai se ter, se ele está vivo, se ele não estava vivo. Então a manifestação do Senhor, ela é providencial, como aconteceu também na mesma situação em Lucas capítulo 29, com os discípulos no caminho de Emaús. A providência de Deus em se manifestar foi tremenda, porque eles estavam retornando à desilusão, à frustração, um momento de perda, de descrédito, de iconoclastia. O que é iconoclastia? Quando um Deus, quando uma referência divina se quebra. Eles estavam numa crise existencial, espiritual e de credibilidade dos seus alvos a quem ele tinha chamado, que era Jesus. E Jesus se manifesta para ele e diz, olha, é momento de voltar para onde vocês estavam, vocês retornaram. Esse é o momento, porque eu vivo, eu vou investir em vocês, a obra continua, daqui a pouco o Espírito Santo ele vai descer sobre vocês e vocês vão ser testemunha tanto em Judéia, em Samaria, no fim da terra. Mas nesse momento Jesus ele manifesta para nós quando nós mais nos sentimos fragilizados. Quando ele aparece à noite para Paulo, é para dar ânimo, é para protegê-lo, que quando era dia, apareceram 40 homens para tentar destruir Paulo. Eles chegaram cedo, mas Jesus chegou antes dele
para dizer para Paulo, antes do romper da manhã, como está no Salmo 46:5, antes do romper da manhã, o Senhor vai chegar antes para nos garantir, para nos proteger e nos levar ao destino que tem para nós. Ninguém vai impedir, vai interpelar, vai abortar uma obra redentiva, uma obra que o Senhor Jesus nos outorgou pela sua graça e pelo seu poder. Ninguém pode abortar uma obra de Deus na nossa vida. A igreja não vai fracassar, o seu ministério não vai fracassar. O momento que você tem passado é um momento, talvez, de perda, momento de dúvida, de crise, mas saiba de uma coisa, Jesus está do seu lado. Talvez ele não se materializou, não teve nenhuma teofania, nada que pudesse demonstrar uma manifestação visível. Mas uma coisa nós temos a certeza, que ele está conosco até aquele dia. Qual o dia? Até a consumação dos séculos. Aleluia! Glória no meio da noite, da escuridão, numa cela úmida, num calabouço, Jesus aparece para Paulo. Foi o mesmo que aparece para ele no caminho de Damasco. E ele aparece novamente, para que ele possa ter a certeza que Jesus era o seu companheiro. E eu creio que Paulo, para terminar, meu pastor, ele vai dizer de maneira, sabe, lá em segunda carta de Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Eu quero deixar essa palavra para você. Talvez todos possam te abandonar, mas o Senhor está te assistindo. Tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Como Deus falou nessa noite ao nosso coração. Deus te usou com muita glória, com muita revelação. Ele nunca vai nos abandonar. Ele está sempre ao nosso lado. A Bíblia diz, perto está o Senhor. Nunca estaremos só. Você que está aí nos ouvindo, junto com essa live de hoje, saiba, nunca você estará só. O Senhor está sempre do teu lado, para te fortalecer, para te ajudar, para te orientar, para te proteger. O Senhor. Nós somos privilegiados, porque temos o Senhor ao nosso lado. Eu sempre digo que eu e Jesus somos a maioria. Com certeza. Nós precisamos só dele. Não adianta ter uma multidão se não tem a presença dele. A presença dele é que vai nos manter de pé. A presença dele é que vai nos direcionar para a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus. Às vezes a minha vontade não é boa. Às vezes eu tenho uma vontade, mas Deus sabe que essa vontade ela não vai ser boa. Aí ele não deixa essa vontade acontecer. E a gente acha até que é o inimigo que está impedindo. Não é o inimigo, é Deus que está do nosso lado, nos guardando. Por isso da importância de buscar ao Senhor. Isaías fala, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Salmos 27 diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu posso estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Todo dia eu preciso estar aqui. Todo dia eu tenho que conversar com ele. Conversar. É falar e ouvir. Isso. Porque às vezes também nós falamos e não paramos para ouvir a voz de Deus. Tem que parar. Certeza. Tem que parar. Sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Deus fala. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo. É o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo Deus. Então, querido, palavra muito propícia para o dia de hoje. O mesmo Deus que estava ao lado de Paulo, ele está do nosso lado. Com certeza. É isso que nos traz paz, refrigério para a nossa vida, consolo. Porque se nós formos depender de homens,
nós estamos destruídos. Com certeza. Com certeza, meu pastor. Eu quero só pontuar, mandar um abraço, que eu vi ali, não é pequenininho, mas duas mulheres de Deus, que a irmã, a pastora Willianda, eu acho que ela mesma, que apareceu, ele é esposo do pastor Lincoln, lá na Irlanda, do pastor presidente da Assembleia de Deus, lá na Irlanda, um grande ministério. E na Irlanda. E uma pessoa também muito querida, eu digo que ela é minha madrinha, a irmã Eliane, eu acho que ela apareceu ali também da Irlanda, esposa do nosso diácono Wesley, gente que nos aparelhou, que nos ajudou ali na Irlanda. E tive ali na Irlanda, na presidência do pastor Lincoln, juntamente com a sua esposa, a pastora Willianda. É um grande ministério lá que nos acolheu. E entrou aqui, e se for elas mesmo, um abraço muito Quem também forte. entrou aqui foi o nosso presidente da ONU. Meu pai. Tem que bater continência para ele. Eu bato com as duas mãos. Eu não sei se ele ainda permanece, mas ele entrou aí. Que bênção. Que bênção. Que bênção. Mas é isso aí, meu querido. Eu só quero dar um. Eu não assisto todas as lives, às vezes eu vejo, tu fala que eu vejo anunciando, porque às vezes é muito tarde. Mas sempre que eu posso, eu estou colaborando. Eu vi um pouquinho da sua com o reverendo Marcos Sucupira também, foi uma bênção. E talvez em agosto estejamos juntos aí. Aí que eu tenho que resolver uns problemas, vai ser um prazer estar com vocês. Mas enquanto isso, nós vamos estendendo o tempo e a saudade nos vendo nessas lives aí. Justamente. Então, a gente está com desejo no nosso coração de, pelo menos aí, uma vez por mês, né, assim que passar isso aí, nós estamos aqui para você trazer os relatórios, essa coisa toda, né? Falar como é que está aí a obra, essa coisa. Não podemos perder esse contato muito importante, né? Você sabe que você mora no meu coração, né? Amém. Não paga aluguel não, né? Não. É graça total. Graça abundante, tá? Amém. Glória a Deus. Mas é isso aí. Dá tempo para a gente orar, né? Amém. Para você orar. Ora por nós. Olha, aqui, graças a Deus, está aberto. Como eu te falei, vamos voltar domingo. Vamos fazer uma grande festa. Vou acompanhar lá. Sexta-feira veio uma empresa para fazer o trabalho lá no prédio de higienização. Já contratamos, já assinei o contrato com essa empresa. Sexta-feira vão estar aí às 9 da manhã para fazer todo o trabalho que precisa ser feito. Amanhã temos uma grande reunião de oração. Vamos tratar assuntos. Dia 27 de junho agora, uma grande conferência de avivamento para fogo de Deus. E no dia 18 de julho, encontro com Deus no prédio da igreja. É um encontro simultâneo. Todas as igrejas vão estar reunidas para esse encontro. Que maravilha. Então eu já estou adiantando para esse povo que está aí na minha live aí. Mas amanhã eu vou estar falando para a igreja. Então eu sou assim, eu estou bem motivado, crendo. Claro, vamos tomar todas as medidas cabíveis. Vamos estar de máscara, ninguém sem máscara no prédio, né? Tudo bacana, vai ser muito lindo. E eu creio que essa volta vai ser triunfante. Estou até com vontade de comprar uns fogos, meu amigo. Ué, mas quem pede? Comemorar? Não, eu vou comprar. Quando a igreja entrar, a gente vai explodir a cara do pão. Você sabe como eu sou, né? Eu sei disso. Vamos orar, filhão? Vamos orar. Para a gente concluir. Muito boa live hoje. Amém. Pai querido, nós queremos te glorificar e te exaltar, Pai amado. Sim, nós te adoramos porque tu nos protege de todas as intenções insidiosas e malignas do nosso adversário, de todos os planos criminosos. Senhor, e nesse momento nós queremos te glorificar por todas essas pessoas que estão nos assistindo. Nós suplicamos no nome poderoso de Jesus Cristo, que foi exaltado acima de todo nome, que sobre a nossa vida, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, que a tua graça, Senhor amado, seja por cada lar, por cada família, por cada ministério, cada pastor seja alcançado. Senhor, que nesta hora a tua igreja, Senhor, ela possa estar tendo uma retomada extraordinária, potentosa, uma retomada, Senhor amado, com grande poder, com uma tomada tremenda, Senhor amado, Amém. Daquilo, Senhor amado, que tu tens para a tua igreja. Nós queremos te glorificar, que teu nome seja elevado, que a tua graça seja manifestada e que os seus planos, Pai amado, que tu tem para a tua igreja, ela possa ser cumprida a contento. Que haja um avivamento revolucionário nessa retomada da tua igreja,
do teu povo aí no Brasil e em todas as nações. Que o teu nome seja glorificado, que a tua graça seja exaltada, que seja propagada. E que teu amor e a tua glória, Senhor amado, seja manifesta. Muito obrigado, Senhor, a ti toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Marcelo. Que bênção. Meu amigo, Deus te guarde, tá? Amém. Deus te proteja, Deus te imunize, Deus te use Amém. como tem te usado. Amém, meu pastor. Grande abraço. Fica também. com Deus. Amém. Manda um abraço aí pro povo aí. Que Deus abençoe você que estava nos assistindo aí e que vai nos assistir. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Tá bom? Fica firme. Você não viu, talvez você não tenha visto Jesus do teu lado, mas ele está. Tá bom? Que Deus abençoe E para vocês. você que entrou agora, não deu para pegar a live toda, ela vai ficar gravada e eu vou enviar. Se você quiser ver a live, é só ir lá no Instagram Calvário Rio, que ela está lá gravadinha, você pode assistir, tá bom? Mas eu vou agora salvar e compartilhar com todos os meus contatos. Um grande abraço, fique com Deus, graça Shalom. e paz. Assim. Shalom.